Povo de Deus, que bom estar aqui com vocês, que bom voltar a essa igreja, ainda que em circunstâncias não tão favoráveis, mas é uma alegria muito grande. Sei que aí do outro lado tem alguém assistindo a gente e nos alegra saber que você está conectado não só conosco aqui na igreja, no templo, mas acima de tudo com o Papai do Céu, e que Papai do Céu possa falar poderosamente ao nosso coração. Por isso eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Está sendo uma maratona, né? Aí o texto bíblico já mudou de figura, viu, pastor? Viu, pastor? Hoje o texto bíblico é assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à live do Senhor. Então, já estamos nessa perspectiva, já estamos nessa pegada. A câmera aqui está posicionada para onde? Eu olho para onde? Eu olho aqui, eu olho aí. A câmera está... Oh, beleza, agora estou focado. Está lindo, então. Vou olhar no seu olho, em nome de Jesus, para sair do meu coração para o seu coração. Do coração de Deus para o nosso coração. Ok? Deixa focado aí no livro de Daniel, no capítulo 6, e vamos analisar a palavra do Senhor. Antes, porém, faremos uma oração. Acompanhe, você possa nos acompanhar, por gentileza. Feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Obrigado, Deus eterno, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sempre uma palavra adequada para cada momento de nossa vida. E sendo este um momento especial, que o Senhor nos conduza através de uma mensagem especial também para fortalecer a nossa fé no Senhor, para nos confortar, para olharmos para o futuro com a perspectiva positiva do Teu retorno, do Teu breve retorno, e que todos nós, sem exceção, estejamos preparados para isto, e que ocorra muito em breve para a honra e glória do Teu nome e para a nossa remissão, a fim de estarmos contigo na eternidade. Fortaleça a nossa fé, nosso coração está aberto para Te receber. Nós oramos ao Senhor, o fazemos em nome de Jesus Cristo e cada um de nós dizemos amém e amém. Daniel capítulo 6. Eu já falei para vocês uma vez que eu sou apaixonado pelo livro de Daniel. E eu explico por quê. Porque o Daniel ele é construído em cima de uma estrutura, da estrutura da palavra restauração. Isso mesmo. Você olha, por exemplo, o capítulo 2 do livro de Daniel, e você tem uma estátua ali, resultado da revelação que Deus deu para Daniel do sonho do Nabucodonosor. Cada parte da estátua representa um reino diferente, respectivamente, cabeça de ouro, império da Babilônia, de 605 a 539 a.C., peito e os braços de prata, império da Medopérsia, do ano 539 até o ano 331 a.C. Depois você tem o ventre e o quadril de bronze, símbolo do Império Grego, ano 331 a.C. até o ano 168. Depois você entra na fase das pernas de ferro, ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Depois vamos para as partes dos pés, metade ferro, metade barro, simbolizando a divisão do Império Romano e, consequentemente, o surgimento da Europa como temos hoje. O término do capítulo 2 apresenta-nos uma pedra que vem cortada sem o auxílio de mãos humanas, representando o reino de Deus. Abate a estátua e enche toda a terra. O que significa, então, o capítulo 2 do livro de Daniel? Significa a restauração do reino de Deus. O reino de Deus em breve será restaurado em nome de Jesus Cristo. Quando você dá um pulo no capítulo 7, você se surpreende com duas cenas. Cena número 1, o que acontece aqui na terra. Cena número 2, no mesmo capítulo, o que acontece lá no céu. Aqui na terra, o desenvolvimento dos mesmos reinos contemplados no capítulo 2. Lá no céu, o desenvolvimento do juízo de Deus. O capítulo 7 apresenta-nos como ponto adicional o juízo do Senhor. Para que Deus vai fazer um julgamento, meu povo? Número 1, para separar o joio do trigo, salvo do perdido. Certo, está certo. Qual o outro motivo para o julgamento, o juízo? Simples. Deus está diante do universo, limpando o nome dele, que há 6.000 anos o diabo está jogando na lata do lixo. Diz o inimigo das nossas almas: Deus é injusto,
Deus não nos ama de verdade e começa a querer sujar o nome do Eterno. Diante do juízo, o universo contemplará que Deus sempre teve razão, de que Ele é justo, Ele é fiel e Ele nos ama de verdade. O juízo, entre outras coisas, também é para restaurar o nome de Deus. Se ligou então no que eu estou te dizendo? Capítulo 2, restauração do reino de Deus. Capítulo 7, restauração do nome de Deus. Quando você avança para o capítulo 8, para o capítulo 9, você percebe a restauração do santuário de Deus. Quando você invade do capítulo 10 ao 12, finalmente, a restauração do povo de Deus. Nós também seremos restaurados. O reino de Deus restaurado, o nome de Deus restaurado, o santuário de Deus restaurado e o povo de Deus restaurado em nome de Jesus Cristo. O livro do Daniel apresenta-nos um Deus que restaura todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo um momento de deteriorização. Hoje estamos vivendo um processo de caos. Hoje estamos vivendo momentos de amargura. Mas fica tranquilo, haja o que houver, estamos diante do Deus da restauração. E se não for restaurado nesta terra, daqui a pouco teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E a restauração, transformação, mudança será eterna em nome de Jesus Cristo. E faremos parte de todo este processo. Eu sou apaixonado pelo livro de Daniel. E sabe de uma coisa? Ellen White diz que os eventos ocorridos no livro de Daniel vão se repetir nos últimos momentos da história desta terra. Verdade. Testemunho para Ministros, volume, na página 115 e 116, ela nos afirma que a história de Daniel irá se repetir e nos aconselha, estude com afinco, preste atenção, porque a história se repetirá. Ei, se a história vai se repetir, será que isso é verdade? Quando você faz um comparativo entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, você percebe que isso é perfeitamente possível. Quer ver um exemplo? Quando você olha Daniel capítulo 3, existe uma ordem para se adorar uma imagem. Quando você olha Apocalipse 13, também existe uma ordem para se adorar uma imagem, a saber, a imagem da besta. Em Daniel 3 é a imagem do Nabucodonosor, em Apocalipse 13, a imagem da besta. No capítulo 3 do livro de Daniel, essa adoração é compulsória, ela é obrigatória. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, essa adoração também é obrigatória. No capítulo 3 do livro de Daniel, trata-se de uma adoração que envolve todo o globo terrestre. Também no capítulo 13 do livro do Apocalipse, trata-se de uma adoração que envolve todo o globo terrestre. Tanto no capítulo 3 de Daniel, quanto no capítulo 13 do Apocalipse, nós estamos vendo a fusão política e religiosa no processo de imposição desta adoração. Tanto no capítulo 3 do livro de Daniel, como no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós estamos vendo, averiguando a existência de decretos de morte para aqueles que não se submetem a esta adoração obrigatória, compulsória. Ei, a história vai se repetir. E se a história vai se repetir, amigão, olha o que diz Daniel, capítulo 6. Diz o capítulo 6 que ele foi parar na cova dos leões. E ele foi parar na cova dos leões por conta de ter sido perseguido. Ele foi parar na cova dos leões por conta de ter sido invejado. Ele foi parar na cova dos leões porque as pessoas queriam a sua morte e por conta disso emitiram um decreto de morte para o Daniel. Se a história vai se repetir, então haverão novos decretos vindo por aí.
de gente que não vai gostar de você, de gente que não vai concordar com o seu posicionamento, de gente que vai dizer que sua religião é inadequada. E qual foi o motivo para emitirem um decreto de morte contra Daniel? Daniel era um péssimo cidadão. Daniel não pagava os seus impostos. Daniel estava devendo à Receita Federal. Daniel estava dando calote na praça, portanto, de cheques, pela quantidade de cheques sem fundo emitido. Será que este era o problema? IPTU atrasado, IPVA que não estava pago, internet que estava sem pagar, o Daniel estava todo enrolado com dívida, péssimo cidadão, cheio de infrações de trânsito, a toda hora transgredindo as leis dos trânsitos, preso. Por que queriam prender o Daniel? Nada disso que falei a vocês, que é comum na nossa realidade hoje, estava sobre o profeta Daniel. Muito pelo contrário. Olha como funcionava a vida deste profeta. Dá uma olhada no capítulo 6, no verso 3, é dito assim na palavra do Senhor. Acompanhe, por gentileza. Então, o mesmo Daniel se distinguia destes presidentes e sátrapas. Entenda estes sátrapas como sendo prefeito. Entre os presidentes e os prefeitos, Daniel se distinguia, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Como é que aprisionam um homem admirado pelo rei? Como é que aprisiona um homem de espírito excelente? Este era o Daniel, o indivíduo de espírito excelente. Amado, você não está entendendo. Daniel não era o cara dado à fofoca. Daniel não era o indivíduo que puxava o tapete dos outros para se destacar. Daniel não é o indivíduo que xingava as pessoas no trânsito. Daniel não era o indivíduo que ficava navegando nas páginas da internet de maneira fútil, que não constrói o caráter humano. Daniel não era o indivíduo de passar tempo confabulando ações para derrubar as pessoas em seus respectivos posicionamentos. Nós estamos falando de um homem de espírito excelente, e você sabe que o resultado desse espírito excelente é única e exclusivamente pela presença do Espírito Santo de Deus, que gera frutos extraordinários. Quais frutos, pastor? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, como as Escrituras expõem na carta aos Gálatas. Uma vez que o Espírito de Deus está em nós, temos um espírito excelente, somos capazes de sermos distinguidos como sal da terra, como luz do mundo. Daniel tinha uma influência tão extraordinária, tão fantástica, que Ellen White, no Profetas e Reis, ao comentar a história de Daniel, ela diz que os demônios, os espíritos maus, eles tinham medo de perder a influência sobre a corte da Babilônia por conta da influência de Daniel, que anulava a influência dos demônios. Você tem noção do que significa isso? Um homem de Deus tem a capacidade de anular, pela presença do Espírito de Deus, a influência satânica na vida de alguém. Já imaginou você, como servo de Deus, como representante do Senhor, como embaixador dos céus, ser uma influência capaz de anular a influência maligna no seu ambiente de trabalho? Você ser uma influência capaz de anular a influência maligna na sua escola? Você ser uma influência capaz de anular a influência maligna na comunidade, no condomínio que você vive? Amado, Deus espera que haja em nós a presença do Espírito Santo em nossa vida. E sabe de uma coisa? Deus tem mais desejo de nos fornecer o Espírito Santo do que nós mesmos de recebê-lo. Tem uma bênção reservada para você. Seja cheio do Espírito. Ponha abaixo o reino das trevas e suas respectivas influências. Seja sal da terra, seja luz do mundo. O diabo temia a influência do Daniel, e que haja temor no reino das trevas por conta de ser você, a partir de hoje, mais do que ontem, um maravilhoso instrumento nas mãos do Eterno. Que haja muito do Espírito de Deus em você, em nome de Jesus Cristo. E sabe, o Daniel era este cara do Espírito excelente.
Se o Daniel navegasse hoje na internet, não ficaria trabalhando como alguns pretensos servos de Deus trabalham, metendo pau nos outros. A internet é um lugar onde também nós exibimos o nosso cristianismo. Há algumas pessoas que parecem exibir um conceito equivocado das redes sociais. Parece que eu posso ser uma pessoa aqui fora e parece que eu posso assumir uma outra personalidade na rede social. Aqui eu sou contido e educado, trato bem as pessoas e pondero as minhas palavras. Na rede social eu tenho liberdade para abrir a minha boca e falar tudo o que eu quiser, ofendendo as pessoas, não interessa a quem, sem escrúpulos, sem caráter. Ei, para Deus, o mesmo que está aqui na vida do cotidiano é o mesmo que será julgado estando no mundo virtual. Diante de Deus responderemos da mesma forma. Não existe um Eduardo na rede social e um Eduardo aqui no dia a dia. O mesmo Eduardo do dia a dia é o mesmo que será julgado também pela sua ação na rede social. Nós somos cristãos, sal da terra, a luz do mundo em qualquer lugar. Devemos manifestar o Espírito excelente no cotidiano ao nos relacionarmos com as pessoas, mas devemos manifestar o Espírito excelente também ao navegarmos na internet, ao nos dispormos nas redes sociais. Ei, Daniel tinha um espírito excelente. Estou falando para alguém nessa manhã que está manifestando esse espírito excelente. Você é um chefe de família com espírito excelente, você é um cônjuge com espírito excelente, você é um filho com espírito excelente. Onde estão os servos de Deus neste mundo, no momento em que o mundo mais precisa deles? Onde estão as pessoas capazes de portar palavras de esperança, pôr abaixo o reino das trevas, no momento de maior necessidade? Daniel foi alvo de inveja, simplesmente porque tinha um espírito excelente. E qual era o erro de Daniel, segundo o decreto que lhe propunha a morte? O erro de Daniel estava narrado, está evidente no verso 5. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 6. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Onde que apanharam Daniel para justificar sua prisão e sua morte? Na lei do seu Deus. A história vai se repetir. Não haverá direitos humanos. Onde está o meu direito? Onde está? Não é possível, que injustiça. Fizeram injustiça com Daniel, fizeram injustiça com Sadraque, Mesaque e Abdenego, fizeram injustiça com Jesus Cristo. A história vai se repetir. Assim como fizeram injustiça no passado, a injustiça voltará a imperar no futuro. Assim como Daniel esteve preparado com um espírito excelente, que eu e você, em nome de Jesus, também estejamos prontos para a glória de Deus. Aqui você percebe um cenário dramático do grande conflito. E neste cenário que se desenvolve, onde Daniel é lançado à cova dos leões para ser devorado pelos mesmos, você observa a presença do anjo do Senhor fazendo e trazendo livramento para Daniel. Ei, uma das coisas que se tornará muito evidente nesse encerramento da batalha do grande conflito é a ação contínua dos anjos do Senhor. Você já sabe, de acordo com a declaração do salmista, que o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra através dos seus anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Você tem um anjo que nesse momento encontra-se contigo aí do teu lado. Um anjo que nunca se separou de você. E o ministério dos anjos, que é de vital importância, será ainda mais percebido nos momentos finais da história desta terra. E neste cenário do grande conflito, um anjo de Deus tem mais poder do que toda a hoste demoníaca, todo o exército de demônios enfileirados no exército de Satanás. Ei, um anjo do Senhor é suficiente para pôr abaixo todos os reinos das trevas. E eu quero que você imagine isso, por exemplo, na perspectiva da ressurreição.
Onde você acha que estavam todos os demônios desta terra no domingo da manhã da ressurreição? Todos se concentravam mediante a ordem de Lúcifer, junto à tumba de Jesus Cristo, para reterem a pedra, impedirem a ressurreição. Diz a Bíblia que desceu um anjo do Senhor. Ellen White narra a cena com maestria no Desejado de Todas as Nações. Um único anjo de Deus foi suficiente para pôr um ponto final na tentativa satânica de tentar impedir a ressurreição do Mestre. Um único anjo do Senhor. E como se não bastasse ter ao seu lado o anjo de Deus, pode confiar, porque você ainda tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ao teu lado. O céu está contigo para te dar a vitória no pior momento de crise da história desta terra. A Bíblia anuncia um tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra, mas você nunca estará sozinho. Ele declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agarre-se à promessa de Deus e não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com minha destra fiel. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Porque maior é o que está no mundo, em nós, do que o que está no mundo. Creia na promessa de Deus. E os anjos do Senhor trabalhavam pela segurança e proteção do profeta, assim como farão e fazem ao nosso respeito. E sabe de uma coisa? Dentro dessa perspectiva é muito gostoso você ler o livro de Ellen White chamado Verdade acerca dos Anjos. Você lê Verdade acerca dos Anjos e você viaja, especialmente em algumas declarações que ela fez em 1898, no mês de agosto, na Review and Herald. Ela declarou algo muito interessante. Ela diz que nos momentos finais da história desta terra, os demônios se personificarão em pessoas. E essas pessoas são os nossos entes queridos, muitos deles que já dormiram no Senhor. E gente que dormiu acreditando na manhã da ressurreição, os demônios se personificam às pessoas que morreram e de repente batem à tua porta dizendo: ei, eu vim aqui porque Deus me ressuscitou, me mandou para te ajudar nesses momentos cruciais da história da terra. E se você não estiver preparado para isso, e se você não estiver pronto para isto, pastor, que problema, hein? Como é que eu enfrentarei? Ei, no cenário do grande conflito, para cada demônio que se personifica em um ser humano, fingindo ser quem não é, para atormentar nossa caminhada, dificultar os nossos passos, tirar-nos do foco e do caminho, um anjo do Senhor se personificará em um guerreiro, para trazer livramento ao povo de Deus, e especialmente para atacar esses demônios que vierem nos perturbar. Nunca estaremos sozinhos. Creia na promessa. A vitória é nossa em nome de Jesus. O ministério dos anjos percebido na história de Daniel no capítulo 6 é um ministério que se repete a cada dia. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, e graças a Deus que não são, veríamos o conflito entre anjos e demônios ao nosso redor a todo instante. O cenário do grande conflito diante de nós, e graças a Deus que não temos a chance de enxergar. Com a entrada do pecado, Deus minimizou a nossa capacidade de ver as pessoas para não contemplarmos tais cenas, senão não teríamos a paz, não conseguiríamos dormir tranquilamente, como muitos de nós conseguem dormir e ter paz, porque nossos olhos não contemplam a luta do mundo espiritual que foge diante dos nossos olhos. É um cenário de batalha, é um cenário de guerra, mas diante desse cenário, o que eu estou percebendo em Daniel? Um crente apavorado, desequilibrado, desestruturado, descentrado, um homem simplesmente que perdeu a noção do certo, do errado e vive num momento de desequilíbrio? Não, eu não percebo um Daniel dessa forma, muito pelo contrário. Eu percebo um Daniel num momento de equilíbrio extraordinário. O indivíduo me tem uma paz, e é uma paz que excede todo entendimento. Daniel, como pode ficar tranquilo diante de uma cova dos leões? Jó,
como pode se portar diante de tamanha crise? O Jó respondeu: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para me salvar. É uma convicção que traz paz e expulsa o medo. Você já ouviu o texto bíblico quando Paulo declarou que o amor lança fora o medo? Quem muito ama, pouco medo tem. Não é que o medo vai deixar de existir, mas o amor tem uma capacidade extraordinária de expulsar o medo. Você que é pai, você que é mãe, é óbvio que você deve ter medo de enfrentar um prédio em chamas, mas se seu filho está lá dentro, o medo se dissipa, você enfrenta. Se seu filho está no meio de um tiroteio com balas perdidas para tudo quanto é lado, e lá ele se encontra precisando de ajuda, você tem medo de ser atingido por uma bala perdida, mas por amor ao teu filho, o teu medo é expulso, porque o amor lança fora o medo. E não é que os servos de Deus não temem as injustiças que no mundo por vir se encontra para os servos do Senhor, só que o nosso amor ao Senhor Jesus lança fora o medo. O amor a Deus participado no coração de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego, fizeram entendê-los que eles não deveriam temer a cova dos leões, não deveria haver medo contra a fornalha de fogo ardente. No momento em que o decreto de morte soou para Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles simplesmente disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós também não nos ajoelharemos diante dessa estátua, ó Rei. Ou seja, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, e tudo que eu perco aqui por amor a Ele, Ele me restituirá, porque segundo o livro de Daniel, Ele é o Deus da restituição. Ei, amado, não tema sofrer por Jesus, não tema ser injustiçado por Jesus. Ei, busque este Espírito extraordinário que nos transforma em sal da terra, em luz do mundo, a saber, o poder do Espírito Santo. Tenha a certeza de que você não está sozinho, existem os anjos do Senhor acampando ao teu redor para te trazer vitória em meio a esse cenário do grande conflito. Deixa Deus invadir o seu coração com a paz que excede todo entendimento. Jesus foi aprisionado, estava em paz. Jesus foi surrado, estava em paz. Rasgaram-lhe as vestes e deitaram sortes sobre as mesmas, e ele estava em paz. Foi para a cruz e estava em paz. Você percebe por que é a paz que excede todo entendimento? Porque, humanamente, como é que se tem paz no meio de um cenário deste? Em Deus, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Paz que excede todo entendimento. Não é a ausência do conflito, mas é a certeza que no meio do conflito você está no melhor lugar do mundo, nas mãos do Eterno. Então o amor lança fora o medo, e eu começo a ter uma vida de posicionamento em meio ao caos. Porque das duas uma, ou você vai sair fortalecido de todo esse processo, ou você vai ser derrubado por ele. Mas em nome de Jesus, eu espero que você saia fortalecido e com um espírito excelente para a glória de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esta oportunidade que estamos vivendo de pandemia é tão somente um momento para nos autoconhecermos e sabermos se estamos prontos ou não. Porque eu vou te falar uma coisa: se eu não tenho estrutura espiritual para enfrentar neste momento o que este mundo está atravessando, que estrutura eu terei para enfrentar os dias de angústia, qual nunca houve sobre a terra e estão vindo por aí? Ei, é o momento de um autoconhecimento, é o momento de você analisar algumas coisas básicas da sua vida, a saber, a necessidade de entender que a igreja é mais do que um templo. A igreja somos nós, porque a igreja hoje pela manhã está fechada,
mas a igreja continua sendo militante para ser triunfante, porque nós estamos nas redes sociais, nós continuamos falando e anunciando a breve volta de Jesus, continuamos espalhando esperança, dando estudos bíblicos, ainda que pela internet. A igreja não pode parar, a despeito dos seus templos cerrados. Nós somos a igreja. O templo para, nós não paramos, porque o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós. E sabe uma outra coisa? Uma boa oportunidade para você valorizar um pouco mais a tua família. Olha aí, quanto tempo que você está junto com os teus filhos que de outro modo você não estaria. Quanto tempo junto com uma mulher, com um cônjuge que de outra forma você não se encontraria. É uma oportunidade para erguer o altar da família. Você se lembra do Elias no alto do Monte Carmelo? Juntou as pedras, 12, cada pedra representando uma tribo de Israel. Juntou as pedras para clamar para que fogo descesse do céu. Ei, querido, é o momento de juntar as pedras, é o momento de juntar os filhos, é o momento de juntar o cônjuge, de erguer o altar da família. Sempre houve a declaração profética por parte de Ellen White que a igreja de Deus estaria reunidos em células e pequenos grupos. Sempre utilizaram os textos para declarar que pequeno grupo é o projeto de Deus para a sua igreja. De fato é, mas o pequeno grupo agora é a tua família, a célula da igreja, do corpo de Cristo. Esta célula é o teu lar. Levanta o altar aí, meu irmão, coloca as pedras organizadas, clame pelo fogo do Espírito Santo, para que você tenha um espírito excelente. Oportunidade de analisar que eu sou a igreja, oportunidade de analisar que a família precisa ter o seu altar reedificado, oportunidade de olhar com um modo mais preocupado, com um modo mais priorizado, um olhar mais priorizado no que diz respeito aos nossos velhinhos, aos nossos irmãos da terceira idade, porque o mundo volve os seus olhos neste momento para os indivíduos mais velhos, preocupado com eles, com o seu bem-estar. Ei, Deus sempre teve uma preocupação pelos mais idosos, e a despeito de que alguns consideram-nos como já descartáveis, Deus nunca considerou. O Daniel tinha 86 anos de idade quando foi condenado à morte na cova dos leões, e Deus o livrou. Se Deus funcionasse como funcionam alguns, teria dito: já viveu bastante, já pode morrer, já pode descansar. No projeto de Deus, não. Há um plano especial de Deus para os nossos velhinhos, e se o mundo está olhando com um olhar carinhoso para eles, muito mais deveriam os servos de Deus estarem observando essa classe tão especial, com mais respeito, com mais preocupação, com mais busca para suprimento de necessidades por parte desses nossos irmãos. Enfim, Deus ainda tem um projeto especial, porque ao derramar o Espírito Santo, o livro de Joel declara que os velhos teriam sonhos. Numa época em que se diz que sonho é coisa para jovem, Deus está dizendo que os velhos sonharão. Há um plano e um projeto de Deus especial para revigorar a tua vida, meu irmão. Continue sonhando, é o desejo de Deus para você. E nesta quarentena, Deus está nos dando esta chance de volver os nossos olhos para esta classe de gente, de irmãos tão especial. E por que não dizer que é a chance que estamos tendo de enxergar nossa dependência, nossa pequenez. O mundo está prostrado diante do vírus, diante da pandemia. Somos frágeis, somos pequenos, sim. O único problema é que não enxergávamos isto antes. Dependemos do eterno, dependemos do Deus Todo-Poderoso. Que este momento da história que estamos atravessando seja a oportunidade para você entender o quanto você precisa de Deus junto com a sua família, o quanto igreja você é e o quanto devemos preocupar com os nossos velhinhos. Que Deus nos ajude no nosso preparo, que Deus nos ajude a termos espíritos excelentes, que Deus nos ajude a termos a paz que excede todo entendimento, que Deus nos ajude a termos mais amor, porque o amor lança fora o medo. Se a história vai se repetir, que a vitória de Daniel se repita na nossa vida também, que assim como ele era um homem de oração, sejamos nós também
para experimentarmos a mesma vitória em Cristo Jesus que Ele experimentou. Que Deus abençoe e continue abençoando a sua igreja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Estamos juntos neste momento, ainda que somente pelas redes sociais, ainda que você esteja junto comigo apenas aqui por esta live, ou pelo Instagram, lá o @PRDudu, ou mesmo no canal do YouTube, estamos juntos, em nome de Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus eterno, pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Obrigado pela vida do profeta Daniel, que tanto nos inspira. E obrigado porque Tua palavra verdadeiramente nos alimenta. Estamos aqui, Senhor, nos colocando em Tuas mãos. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos focados, a sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, um Espírito excelente, gente que, se tiver que um dia ser perseguido, não seremos porque somos maus cidadãos, mas simplesmente porque estamos agindo em conformidade com a lei do Senhor, que é o nosso Deus. Abençoe de um modo muito especial a Igreja Central de Salvador, toda a sua membresia. Tome em Tuas mãos de um modo muito especial os nossos queridos que já estão na casa na fase da terceira idade. Proteja-os como só Tu podes, abençoa-nos como só Tu podes. Nas Tuas mãos nos colocamos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. E o Teu povo diz amém e amém. Graça e paz. Obrigado.